não se sentiu digno fazendo aquilo. Resolveu não fazer, resolveu respeitar a liberdade de consciência. Lá estou eu voltando para aquilo que eu disse a vocês. No fundo, tudo o que acontece é o antagonismo entre a obediência cega, que Javé, os ritos de passagem da Lila exigem, e a liberdade de consciência, que alguns poucos seres vêm trabalhando numa espécie de resistência pacífica e amorosa em torno dessa condição possível à humanidade. Então, Jesus não cumpriu o rito de passagem de um simples ser humano se assumindo como Messias. E isso deveria ter sido no batismo de João Batista, mesmo na condição miserável em que se deu o nascimento de Jesus e de João Batista. Jesus não cumpriu. Desde que Jesus não cumpriu, porque assim, o batismo de Jesus estava sendo assistido por todos os níveis dominados pelos arcontes do universo vizinho, níveis espirituais vinculados a essa história, porque só nós humanos não sabíamos disso. Mas todo mundo aqui esperava que Jesus passasse pelo rito de passagem, de se tornar o Messias naquela situação. Rogério, por que você nunca falou nisso? Porque eu achava que eu ia morrer sem ter que falar nisso. É isso que eu sempre torci e ainda torço. Para que o corpo que eu uso chegue logo dentro do que for possível. A sua hora, para que o eu, que nesse corpo está hospedado, se dê o luxo de não provocar mais descontinuidades informativas frente ao esquisito painel distorcido que foi gerado para que nós humanos não entendêssemos porcaria nenhuma do que se passa frente ao nosso nariz. Então, Jesus, ele não cumpriu o rito de passagem, e essa coisa tão estranha que nada disso foi veiculado em nenhuma página, nem dos evangelhos que se tornaram canônicos, como também naqueles que o Jesus ressuscitado falou. Jesus ressuscitado apenas disse, eu morri, estou aqui agora ressuscitado, e os arcontes que dominam o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, não querem dar a minha investidura. Isso ele disse conversando com o irmão dele, Tiago, ele ressuscitado, Tiago vivo, e isso está descrito no evangelho de Tiago. Por quê? Porque os arcontes estavam dizendo que ele, em não tendo feito o rito de passagem, não era mais digno da investidura. Só que Jesus é um mero ser humano. Produzido por quem? Pelo genoma de Sofia. Quem diabos é Sofia? É um ser que foi engendrado lá na altura em que Morrensô foi gerado. E Morrensô disse, está tudo sujo aqui nesse universo. Mas eu ainda descobri que é uma possibilidade aqui. Vamos criar Yggdrasil e deixar esses seres aí entre a história de Odin. Naquela época, o nosso amigo Morrensô gerou, junto com Vishnu, Sofia. Foi o primeiro ser engendrado no universo biológico para ser o comandante desse universo em nome da Trimurti. Mas ele só se tornaria suzerano se o plano de transferir a vida podre do universo vizinho, que não evoluiu, para a condição biológica que poderia evoluir, desse certo. E terminou dando, ainda que por vias tortas, após o Ragnarok, que destruiu tudo, e a humanidade surgiu na sobra disso aí, e por isso que Jesus nasceu como ser humano. Só que Jesus, de novo, não fez o rito de passagem. Em não fazendo isso, Jesus se ferrou, foi crucificado por causa disso, e ferrou Sofia. Sofia não tem culpa nenhuma de ser quem ele é, do jeito que cada um de nós aqui também não tem culpa de ser quem somos, porque nenhum de nós pediu para existir. Sofia também não. E ele existe. É quase que imortal, mas não é. É passível de ter problemas. Ele foi agredido no ano 2020, 2021 e 2022. Mas continua operante. Mas qual é o problema? Ele cedeu o genoma para engravidar Maria na inseminação artificial para produzir Jesus. As ordens que Jesus deveria ter cumprido estavam no genoma que ele ofertou a Maria, obedecendo às ordens que vinham de Javé e da turma do universo vizinho. Quando Jesus não fez o rito de passagem, ferrou com Sofia, porque Sofia ficou também sem rito de passagem. E pelos critérios da Lila, Jesus foi um traidor, e quem produziu Jesus foi Sofia, então Sofia que promoveu a possibilidade de Jesus trair, quando Sofia não tem nada a ver com isso. Sofia é inocente nessa história. Foi o DNA de Maria que fez com que Jesus lutasse pela dignidade, porque Sofia não tem a menor noção do que é digno ou deixa de ser. Ele é um ser radiata, ele não tem 2 hemisférios cerebrais como a gente. Ele não tem emoções, ele não é sexuado. Na época em que ele foi engendrado, não existia ser bilatério e nem existia sexualidade. Esse ser, que é o mesmo que surgiu desde então, até hoje, vai ser o mesmo até o fim, ele só modifica se ele conseguir assumir como sendo dele a personalidade do humano Jesus que ele gerou. Só que o humano Jesus é um ser humano. Ele teve o cérebro bilatério, ele lidou com racionalidade e emoção. O espírito que anima Jesus é o mesmo espírito que anima Sofia. Mas esse espírito não consegue repassar para Sofia a pujança da pulsação do homem, do ser humano Jesus, porque o cérebro de Sofia é radiata. Não consegue apropriar nele
a beleza de Jesus. Aí qual é o problema? O problema é que os arcontes desse universo vizinho estão todos a ponto de se ferrar. E na doença que os marca, esses arcontes também não querem reconhecer Sofia como sendo o último arconte que restou nessa história. E logo no lado de cá, e como o universo no lado de lá, do outro lado vai se acabar e esses arcontes vão morrer, a não ser que eles consigam vir para cá. Esse é o impasse que a gente vive. Mas qual é a questão? A questão é que, com ou sem Sofia ter feito o rito de passagem, só vai sobrar ele daqui a algum tempo. Mas se os arcontes desse universo resolverem aceitar os fatos e permitir que Sofia faça o rito de passagem, eles aceitando, o circuito consciencial dos arcontes se pacifica e Sofia vai receber a força necessária para levar essa história adiante. O rito de passagem ele é feito reunindo todos os atores e atrizes da trama existencial. Como o rito de passagem de Sofia foi anunciado por Jesus, um ser humano que disse, eu vou voltar, mas não voltarei como ser humano, voltarei na minha condição de autoridade celeste, blá, blá, blá. Isso está presente nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. Como isso envolve a humanidade, o rito de passagem de Sofia tem que se dar nos céus da terra. Para que os humanos vejam, apropriem o fato de que Sofia é o suzerano, para que todos os arcontes do universo vizinho também assistam e deem a sua aquiescência para que Sofia seja investida. Sem os humanos não há rito de passagem de Sofia. Quem não quer que Sofia passe pelo rito de passagem, que seria a vinda de Sofia, é exatamente isso que está previsto, é o rito de passagem de Sofia, tenta destruir Sofia, tenta destruir a humanidade para que isso... Mas sabe aquele defeito? A vinda de Sofia está escrita. Ou seja, Javé definiu isso, todos os seres definiram isso e não tem como isso ser modificado, ainda que Jesus tenha complicado, sob a ótica desses seres, o rito de passagem. Mas o que é que finalmente esses seres estão entendendo? Que Jesus fez isso porque ele percebeu que nos humanos existe dignidade, o que não existe nesses seres. E que essa dignidade humana tem que ser repassada um dia para a evolução de Sofia, porque só a dignidade humana em Sofia poderá resolver a ausência da dignidade no genoma original da queda de Ishwara, que está registrada em Sofia. Desde que ele foi engendrado, isso está guardado no ser Sofia, do jeito que Moros guardou em Urdri, em Vivendri, em Skuld. Foi guardado na época em Sofia o código genômico que é associado ao que se pudesse produzir no futuro, e isso foi produzido pelos humanos, em se unindo isso aqui, em tese, a reprodução da ressurreição de Ishwara é possível. Há 2 meses atrás eu recebi uma mensagem de Krishna dizendo que por ele estava tudo encerrado. Só que o meu grau de confiança... Porque várias vezes ao longo desses anos eu tenho... Olha, agora está tudo tranquilo. Agora está tudo resolvido. E pega porrada. Mas, eis o que a gente entende como sendo o desconhecido destino dos seres. É essa sacanagem toda que eu falei aqui para vocês. Mas, naquilo que é possível ser medido, as sincronicidades permitem que você construa uma previsibilidade no destino de cada ser. Frente ao que está escrito em Ifá, na Uert e no código de vida de cada ser. Que é a mesma coisa. Enfim, até os tempos, na teogonia de Hesíodo, o que se compreendia sobre a questão, ou seja, a questão do desconhecido destino dos seres, repousava tão somente na crença dos fios soltos do destino que as moiras, ou seja, as normas, administravam. A necessidade de cada ser é que, junto com as circunstâncias da vida, uniam esses fios soltos. Mas só que o que é que foi percebido? Que, ao mesmo tempo que a gente unia alguns fios soltos, outros tantos a gente soltava, permanecendo difícil se prever o destino dos seres, porque sempre tinha fios soltos. Quanto mais fios soltos no destino de um ser existe, mais liberdade ele tem. Quanto mais fio, mais os circuitos obrigam o ser a cumprir aquilo. E esses fios vêm através da teia da vida chamada Werd, que cria esses fios. Então as moiras, na mitologia, são as figuras que teciam a teia da vida exatamente por isso. Vamos compreender. Somente a perfeição do paraíso e a robotização dos clones não comportam fios soltos. Ou seja, a obediência cega não comporta fio solto. É tudo ligado. Não tem fio solto, por isso que é perfeito. Mas por isso que a perfeição parece ter sido um problema no paraíso. Vejam como o entendimento é tortuoso. Como podemos falar de destino se todos os seres portam um código-fonte de vida doentio? Exatamente porque a doença de Ishwara que está em nós, por si mesma, gera o inevitável destino, tanto aquele que se refere à continuação da sua própria degeneração,
como também da sua sonhada regeneração. Novamente aqui estamos nos referindo à questão de Ishvara, que a degeneração é a piora do estado desse ser, que por si só já é um estado horrível, mas nós, humanos, podemos regenerar esse estado. A doença impede o desenvolvimento previsível do destino no que comporta a sua regeneração? A resposta é não, a doença não impede, mas ela limita o conjunto dessas possibilidades. E quanto mais a doença de Javé ou Ishvara limita o conjunto das possibilidades, mais fácil é ler o destino que espera esses seres, que vão ter que cumprir um destino limitado pelo peso da doença neles. Só os humanos que se libertam do peso dessa doença é que estão livres para agir como desejarem e puderem, conforme as circunstâncias da vida. Então, o desconhecido destino dos seres não tem nada de desconhecido. Ele é conhecido, porque a doença do Criador faz com que seja conhecido, já que a gente sabe a destinação final de onde essa doença gostaria de atingir para se regenerar, ou seja, ficar livre da própria doença. Isso é totalmente previsível. Por isso que o destino dos humanos está escrito nas estrelas. Mas dos humanos cativos desse problema. Os livres, ou os que tentam se libertar, estes geram a sua própria destinação. Eis o problema. Ninguém jamais apresentou algum grau de lucidez sobre essa noção, ainda que Morris tenha equacionado o problema lá atrás, aspecto que jamais foi compreendido até o tempo de Morrison. Essa questão ainda permanece em aberto pelo simples fato de quase a totalidade de todos os seres desta criação simplesmente desconhecer o problema em curso e do qual eles são simples agentes e cobaias. Nós, humanos, também somos simples agentes e cobaias desse problema. Eu vou pular Telos, que a gente já explicou que é um destino que é totalmente inevitável. Então, Telos é o destino inevitável na linguagem grega. Eu pulei isso aqui porque o tempo já está adiantado. Então, assim, qual o destino dos seres? Existe um destino por ser cumprido, que é o destino que já está escrito, por força das pendências. Esse é o destino de todos os seres dentro da criação de Javé. Todos, vírgula, à exceção dos que conseguem se libertar das pendências. Ou seja, quando você não tem mais karma negativa a cumprir. Quando você se torna alguém livre. Futuro já predestinado. O que é que diabos isso significa? Isso acontece devido aos problemas já terem sido mapeados e criptografados como memes ou tipos de genótipos que precisam vir um dia a existir para finalizar as pendências mentais das consciências particularizadas. Então, se uma consciência particularizada ainda tem memes de problemas acontecidos lá atrás e são pendentes, isso está mapeado e criptografado no genoma dele, então esse futuro já está predeterminado para aquele indivíduo. Ele vai cumprir aquilo. Mas nós, humanos, podemos modificar a rota do nosso destino a cada novo momento. A cada agora, nós, humanos, podemos fazer uso disso magistralmente. Zeus não pode, Krishna não pode. Esses seres dementes, eles não sabem fazer isso porque eles só sabem ser o que eles são, ou o que eles pensam que são. Na hora em que um ser humano não se acha nada, na hora em que um ser humano tem consciência de quão pequeno ele é, e na hora em que um ser humano está, mesmo sem ser nada, vibrando dignamente, e na hora em que esse ser humano tem um programa diário de alinhamento com princípios e propósitos que o nobilitam, esse ser humano é maior do que qualquer um desses seres. Ainda que insignificante, porque esses seres existem por todos bilhões de anos e nós humanos, um tempozinho, mas nesse tempozinho de vida, nós podemos mexer na UERD e na IFA, resolvendo em 10 minutos o que esses seres não conseguem resolver em milhões de anos. Um ser humano, em uma vida, pode resolver todas as pendências do espírito que o anima e pode promover progresso em si mesmo e para esse espírito que a gente nem imagina. Desde que o ser humano tenha o seu projeto de vida interior. Além de cuidar da vida exterior, o ser humano, eu criei o mental, mas para mim, devido a isso. Enfim, no momento presente, e aqui a gente vai encerrar a palestra, eu fico à disposição de vocês. No momento presente, um ser humano tem 4 oportunidades de saber usar ou não o momento presente. No momento presente, ele pode solucionar o problema já existente, modificando assim o que chamamos de passado e de futuro. Agora, dependendo da sensação que verdadeiramente eu produza por minha vontade e por meu mérito, eu consigo resolver nessa vida toda a merda do espírito que me anima. E consigo ainda escrever daqui para frente algo que está fora da caixinha do destino que a humanidade precisa cumprir. Mas eu amo a humanidade, eu faço parte da humanidade. Então lá vou eu nascer de novo entre os humanos. Lá vamos nós. Mas você nasce dentro de um programa seu. Não é mais o imposto ou o autoimposto pela estupidez do seu espírito, nem blá, 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 porque você nasce e você modifica. Se você não fizer bom uso do presente, então
pode ser indiferente, sem causação kármica, e tudo continua na mesma. Você pode, se fizer merda, piorar ainda mais o acumulado já problemático, e esse é o problema do mundo de expiação e provas, como o Espiritismo chama a Terra, que a gente nasce para purgar os problemas do passado, mas arruma mais, não acaba nunca, é a tal samsara. Isso é uma sacanagem perpétua. Os nossos espíritos não deveriam fazer o jogo nojento de providenciar automaticamente o cumprimento de karmas, mandando para a Terra projetos de vida que não têm como frutificar positivamente. Não, mas é preciso sofrer, Não, não é assim. Só que os nossos espíritos são meio que retardados. Não era possível falar isso na época da codificação espiritual. Hoje ainda não é, mas é necessário ser semeada a reflexão em torno disso, porque não dá para nós humanos continuarmos a ser ultrajados e estuprados a cada instante da nossa vida por uma montanha de sincronicidades que nos apequena o tempo inteiro. Nós temos que ter noção da nossa pequenez, da nossa insignificância, mas se a gente souber usar o momento presente, a gente pode libertar nós mesmos para que a gente produza o nosso destino. São as 4 possibilidades que um ser humano tem no uso de cada segundo da sua vida. A arte mais difícil da existência é você emprestar sentido a cada segundo da sua existência. Estranhamente, um bosta do meu tamanho conseguiu aprender a fazer isso num tipo de vida que não é fácil. Mas mesmo em todos os momentos estranhos estava lá eu, vinculado àquilo que eu, Rogério, defini. Não é o que o espírito que me anima produziu. O que eu defini. E pago o preço. Esse corpo já morreu várias vezes, trazem de volta, e eu não aplaudo e nem agradeço o fato de ter voltado. De tanta vergonha e nojo eu sinto pelas sincronicidades que me foram impostas, pelo espírito que me anima. Eu respeito, entendo, mas não aplaudo essa agenda suja. E o que acontece comigo acontece com qualquer outro ser humano. Mas não adianta a gente se rebelar, não é nada violento, não é questão de satyagraha. Em sânscrito, isso significa resistência pacífica e amorosa em torno da verdade que habita na sua intimidade. É o seu ato de verdade que a gente falou no primeiro programa, Valores Supremos da Consciência, que está no YouTube. É quando você sabe que mesmo você sendo efêmero, insignificante, cheio de erros, mas você tenta ser digno a cada segundo da sua vida, e isso aqui dá uma força, dá uma estatura moral ao ser humano que nenhum desses seres tem. Jesus é o maior exemplo disso. Abriu mão de toda uma questão de majestade por uma questão de